Olá, meus amigos. Estamos iniciando aqui hoje os trabalhos que envolvem célula dentro deste ano 2021. Amém? O tema que inicia esse mês também é o tema que inicia o ano, né? Então, vamos caminhar um pouquinho dentro do que está sendo proposto para nós, para pensarmos durante esse mês. O título do estudo desse mês é Chamados à Oração. E oração é um tema tão falado, né? Tão tratado de tantas formas, que parece alguma coisa, uma figurinha repetida, né? Mas nunca é demais falar sobre oração. E sobretudo a gente está falando para a célula. Ou seja, esse é um tema para ser tratado, para mexer com a gente, para ser assunto de conversação, de investigação dentro da nossa realidade de vida. Sabe, o que significa a experiência de oração para a gente? Não significa nada muito sério. Por que razão? Por que razão a oração não tem um lugar que deveria nas nossas vidas? A célula é efetiva, essa importância, sabe? Ela trabalha isso, trabalha esses valores, trabalha essas colunas da fé, da nossa fé, quando nós pensamos sobre essas coisas, quando nós tratamos dessas coisas, quando nós ministramos uns sobre os outros, quando nós compartilhamos testemunhos que reforçam ou fortalecem, né, a compreensão no outro de que isso é importante, isso deve ser valorizado, incentivado. Então, vamos falar de novo sobre oração. Vamos falar tantas vezes quanto for necessário. Na verdade, sobre oração, não vamos parar de falar nunca. Amém? Mas vamos iniciar aqui a proposta, o assunto, o tema dessa semana. Falando sobre oração, pode não parecer, mas a iniciativa da oração é sempre de Deus. Pode não parecer porque Deus não está batendo na sua porta, né? E dizendo, ó, vim para conversarmos. Ele não manda mensagem no WhatsApp demonstrando interesse num bate-papo, numa conversa. Não. A impressão que dá é que Deus está esperando por nós. Que Ele só vai responder quando nós perguntarmos. Mas esse pensamento é totalmente equivocado. Na verdade, o Senhor deixou uma escritura para a gente, na qual demonstra de ponta a ponta o desejo do seu coração de se relacionar conosco. Ele projetou e estabeleceu uma igreja, que é exatamente esse ambiente onde a gente se edifica. E nessa edificação, a gente tem ouvido a vida inteira dentro da igreja, que precisa buscar ao Senhor, porque Ele nos chama a isso. Deus começou a conversa. E desde o Antigo Testamento Ele faz isso. Não foi Abraão caçando Deus e descobriu que Deus era muito legal e de repente falou assim, posso te acompanhar? Não. Deus foi lá em Abraão e falou assim, Abraão, larga tudo aí e vem andar comigo. Vamos ser amigos. Foi Deus que chamou Moisés, aparecendo como um fogo que ardia numa sarça sem consumir a sarça, e chamou Moisés a uma conversa na qual Deus falou com ele sobre os seus planos. Quando Moisés morreu, foi Deus que falou, Josué, olha aí, ó, já percebeu, né? Que agora é contigo. Moisés morreu e agora eu preciso usar alguém. Você é o cara, o mais indicado.
e se levanta e seja forte, seja corajoso, deixa eu te usar. A gente vai vendo ao longo das escrituras muitos momentos como esse. Gideão estava lá malhando trigo numa prensa de uvas e o anjo apareceu e falou: homem valente, né? Dando aquele, né? Chamando, usando um apelido legal, é bem coisa de amigo mesmo, né? Como a gente fala assim, que chega próximo de uma pessoa, fala assim: e aí, campeão, né? Assim que o anjo chegou para Gideão: e aí, campeão? E aí, homem valente? E Gideão se sentiu numa conversa. Tanto que parou e falou assim: Deus, poxa, legal que o senhor está aí. Eu queria entender, se o senhor está com a gente, por que essas coisas estão acontecendo? Aí o anjo fala assim: fica tranquilo, Gideão, na força de Deus, você vai resolver esse problema. Num outro episódio, numa outra situação, Deus chega para uma mulher estéril e fala assim: olha, tive um plano e quero usar você no meu plano. Perfeito? Você vai ter um filho e ele vai ser especial. Você não vai deixar ele lidar com vinho, com, enfim, aquelas prescrições, né, para a vida do nazireu. Não vai cortar o cabelo e tal. E aí prometeu Sansão, a esposa de Manoá. Mais tarde, Deus responde à oração de uma mulher. E eu poderia aqui, acho que eu já até falei sobre isso na igreja uma vez, falar sobre a saga, essa história de Ana, esposa de Elcana, na tribulação que ela sofreu com a Penina, sua rival, assim que a palavra fala, ali no casamento. E uma história que parecia que Deus estava empurrando Ana para aquele posicionamento de orar com aquela intensidade. E aí Deus supre ao povo de Israel um homem inesquecível, um homem marcante, emblemático, como Samuel. E aí o menino Samuel está lá no templo, ainda bem pequeno. Ele não falou nada com Deus, mas Deus falou com ele. Deus o chamou pelo nome. E iniciou ali, naquele dia, ainda na infância de Samuel, e naquela hora que Deus falou com ele, Deus revelou para ele os seus planos, o que ia acontecer com a família sacerdotal, enfim. Deus iniciou uma relação, uma amizade que marcou a história do povo de Israel. E esse mesmo Samuel, foi ele quem ungiu o Davi, que estava lá esquecido, abandonado por sua família, lá cuidando das ovelhas, como não sendo nem mesmo uma opção, né? Junto aos seus filhos, que um deles vai ser escolhido. Cadê? Chama Davi? Não, Davi não. Davi deixa lá. Mas Deus falou: é aquele lá, eu quero ele, já tenho caminhado com ele. Então, nesse caso, você tem uma oração, uma vida de oração já acontecendo na relação entre Davi e Deus ali. E aí, mas de alguma forma Deus iniciou essa conversa lá, a gente não sabe como foi, mas nesse caso aqui, esse chamado específico de Davi, para Davi andar nesse novo propósito, Deus está tomando iniciativa. A gente vê Deus chamando Jeremias, e Jeremias dizendo: Senhor, mas eu não sei falar direito, eu sou jovem demais. Deus fala assim: rapaz, não diz que você é jovem não, que eu vou usar você, e você vai falar tudo que eu tenho para você falar. Teu chamado não começa hoje, ainda quando você era uma substância sem forma, eu te vi, eu te escolhi, eu te chamei para ser um profeta. A iniciativa é sempre de Deus. E Deus está chamando a gente para essa vida de oração. Mas a grande pergunta é: o que é a oração? A oração é essa correspondência com Deus para entrar em relacionamento com Ele. A oração é esse eis-me aqui. A oração é esse fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Olha como a gente tem entendido oração diferente. Oração é um meio pelo qual a gente alcança as bênçãos. Na prática, né? A gente tem agido assim. A oração é um meio pela qual a gente chega a Deus para falar do que está incomodando a gente, do que está fazendo a gente sofrer, do que está preocupando a gente. No entanto, oração é, sobretudo e antes de tudo, uma aceitação, uma correspondência, é corresponder mesmo ao chamado de Deus. É dizer, sim, Senhor, fala. Sim, Senhor, eu estou pronto. Sim, Senhor, eu abro o meu coração. Sim, Senhor, eu quero entender o teu plano. Isso é oração. Deus precisa ser, ou melhor, deixa eu usar a palavra certa. Deus deve ser amado. O primeiro mandamento fala de amar ao Senhor de todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Então, amar ao Senhor é um dever. Mas para amar o Senhor, precisamos conhecê-lo. A gente precisa de profundidade no relacionamento com o Senhor. Mas quando conhecemos o Senhor, a revelação de quem Ele é produz uma revelação de quem nós somos. O próprio contato com a santidade de Deus revela a nossa impureza, a nossa imundície. E o quanto dependemos dele para não sermos totalmente consumidos por essa maldade. Ou seja, uma revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos. Uma visão de Deus produz uma visão de nós mesmos. O conhecimento de Deus nos faz conhecer a nós mesmos. Veja como a oração é importante se ela exerce essa função de abrir os nossos olhos, tanto quanto a quem é o Senhor, tanto quanto a quem nós somos. Ela gera essa conexão que vai ser importante para nós conseguirmos ser quem devemos ser. Ela revela a identidade e ela propicia a capacidade para andarmos na revelação que recebemos. Amém? Isso faz da oração uma conexão absolutamente necessária. Não uma conexão possível. Será que eu topo? Será que é o meu lance, essa coisa de vida de oração? Não há sobrevivência no que diz respeito à vida espiritual sem vida de oração. Não há como caminhar com Deus numa vida espiritual, frutífera, numa vida que honra o Senhor sem uma vida de oração. Nossa vida cristã não deve, não pode se resumir a idas aos cultos nos domingos ou idas nas células. Não. Sem vida de oração, não existe vida com Deus. E isso precisa ficar claro para nós. Então, quando a gente não desenvolve a oração, a gente não conhece a nós mesmos, nem o propósito da nossa vida. Sabe o que acontece? A gente acaba abraçando outros propósitos. Quando a gente não conhece quem era a partir dos olhos daquele que nos criou, a gente abraça outros propósitos na vida. E o pior é que quando a gente é religioso, somente religioso, a gente ainda usa Deus, ou tenta usar Deus, para que esses propósitos que não tem nada a ver com o plano dele, se concretizem na nossa vida. E a gente casa, faz faculdade, trabalha, tudo sem pensar em qual é o plano de Deus. Mas pede para Deus abençoar os nossos planos todos os dias. O desafio é pararmos hoje
para perceber onde precisamos, para perceber aquilo que precisamos ajustar, recalibrar em nossa vida e nossa caminhada com Deus. Então a oração, ela acerta o eixo da nossa vida e aponta uma direção, mas vai requerer entrega, vai requerer compromisso. Porque eu coloquei até uma frase no texto que eu mesmo depois achei interessante essa frase. Ela diz assim: uma vida de oração requer o rompimento com uma vida sem oração. Assim, em princípio, uma vida sem oração é uma vida que... ou seja, você precisa acrescentar alguma coisa que não existe numa vida. Uma vida sem oração, a gente vai caminhando numa vida sem oração, sem vida de oração, e aí percebe que a oração é fundamental, é um pilar da nossa experiência com Deus, então a gente acrescenta a oração, tudo beleza. Não é só assim. A vida sem oração representa uma experiência que forja a nossa mentalidade, o nosso caráter. Sabe por quê? Porque uma vida sem oração é uma vida que diz a Deus: não dependo de você. Uma vida sem oração é uma vida que se pauta, se fundamenta nos planos que eu mesmo faço para a minha vida. Uma vida sem oração é uma vida de independência. Então, começar a orar não é simplesmente assumir uma prática nova na vida. Começar a orar é romper com essa ideia de independência. Começar a orar pode representar uma agressão ao estilo de vida que temos hoje. Começar a orar pode representar estarmos dispostos a virar a nossa vida em 180 graus. Em andar na direção oposta que nós estamos andando. Começar a orar pode bagunçar a vida a que estamos acostumados hoje. Deus está nos chamando à oração. E isso pode envolver uma mudança dramática. Eu estou assim, tornando o processo muito mais leve do que é de fato, né? Deixa eu falar melhor. Abraçar uma vida de oração não simplesmente pode mudar tudo na tua vida. Vai mudar tudo na tua vida. Amém? Vamos ao texto bíblico. Deixa eu só aproveitar que nós vamos ler as Escrituras agora. E deixa eu falar uma coisa. Nós vamos durante esse mês falar sobre oração. Apresentando como a oração como uma resposta a muitas coisas que nós vivemos hoje como igreja. Falo não só a igreja no Lins, mas a igreja do Senhor. A oração é uma resposta. Ela é a resposta. Só que a oração não anda sozinha. Entenda isso, guarde isso na sua mente e no seu coração. Oração não anda sozinha. Oração anda absolutamente conectada às Escrituras. Então, você vai me ver falando aqui, vai ver as outras pessoas falando, e nos estudos da célula, você vai tratar, a gente vai tratar de oração como sendo a resposta a todos os problemas. Mas isso é só o começo da conversa. Então, não entenda que eu estou querendo dizer querendo defender a oração como sendo absolutamente suficiente para resolver tudo, e aí a gente vai criar uma perspectiva mística de todo esse processo, se a gente só tenta conhecer Deus de uma forma abstrata, a gente caminha para um ambiente muito perigoso.
Não. A gente precisa conhecer Deus em profundidade, nesse relacionamento que é místico, sim. Mas a palavra precisa ser o fundamento dessa relação. Então, nesse momento, estamos falando sobre oração. E vamos continuar o raciocínio falando sobre outras coisas mais tarde. Perfeito? Então, talvez uma expressão ou outra deixe a gente... é pela oração que a gente sabe quem é e faz o que tem que fazer. Mas a oração vai iluminar as escrituras para a gente entender isso também. Então, as coisas estão conectadas. Mas por hora, recebe aí tudo que a gente vai ministrar sobre oração. Amém? Mas, entrando no texto bíblico de João 15, a gente vai ler Jesus dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Por enquanto, vamos até o versículo 8, para dizer o seguinte: as palavras mais repetidas aqui são permanecer e dar frutos. Permanecer pode ter uma relação, ou melhor, tem uma relação direta com a proposta de vida de oração. Permanecer nele, insistir em estar nele. Por quê? Porque permanecendo nele, como ele sendo a árvore que dá a minha identidade como ramo, eu vou dar o fruto que fui designado a dar. Por quê? Porque eu estou conectado a uma árvore. O meu DNA como galho, como ramo, recebe a sua matriz, né, na própria árvore. A árvore é que designa, define quem eu sou e que fruto eu vou dar, e que aparência tem a minha folha, e que aparência tem o meu fruto. Eu sou uma extensão de quem a árvore é. Então você está falando de conexão, eu preciso estar conectado. E a gente tem falado que até agora que oração é esse meio pelo qual conhecemos a Deus e nos conhecemos nele, no plano dele, no propósito dele, ele que nos criou. Então esse texto está falando sobre conexão, permanência, ele está falando sobre frutos. E o fruto é o propósito da minha vida. Eu preciso frutificar. E aí a gente pode entender que isso tem relação com obra, com o trabalho que eu tenho que executar, o trabalho que vai manifestar o meu propósito, como sendo parte dele. É verdade. Só que esse fruto é mais do que um mero trabalho. Na verdade, é a manifestação de quem ele é em mim. Mas a questão que eu quero abordar aqui é que esse fruto que eu dou não pode, ainda que seja o meu trabalho, a minha função, o meu encargo como parte dele, como seu filho, seu servo, não pode traduzir apenas a ideia de que eu trabalho para ele, de que eu sou um operário nesse processo. Não. Na verdade, ele não me chamou para ser um empregado.
E a continuação desse texto vai dizer isso. No versículo 9 vai dizer: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tendo-lhes dito, ou melhor, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Então eu preciso orar. Não para me conectar apenas com o meu Senhor e entender quais são os seus planos, porque Ele quer me usar. Eu preciso orar. Por quê? Porque eu fui amado. E eu fui atraído a esse amor. Jesus foi amado pelo Pai e nos amou. Então eu fui atraído por esse amor, para fazer parte de um propósito de amor. Então, nesse ambiente de amor, eu não sou chamado apenas para receber ordens. Não. O meu Pai que me ama, me chama como alguém com quem Ele compartilha o seu plano e a sua vontade. Então, quando eu vou executar esse plano, eu vou executar esse plano não como um servo, como um empregado apenas. Eu vou servir sim. Mas eu vou executar esse plano como sendo um ato de amor. Porque eu faço parte da vida de Deus. Ele me chamou para estar conectado a Ele, para ser um com quem Ele é. Por isso Ele usa esse exemplo do amigo. Assim como a gente chama o amigo e abre o coração para o amigo, eu estou chamando vocês a esse lugar de intimidade, onde eu posso abrir o meu coração e falar não só do que eu quero que façam para mim, mas do que eu sinto. Entende? Entende que um amigo pede para eu fazer alguma coisa para ele. Uma pessoa pede para eu vamos dizer, um amigo, uma pessoa pede, pega água para mim. E eu vou lá, pego água e levo para essa pessoa. Porque eu sou um cara educado. Eu vou melhorar isso daqui. O meu senhor, né, o meu chefe. Vamos supor que lá no quartel, lá o meu chefe fala assim, vai lá e pega água para mim. Isso não acontece, mas vamos lá. Eu vou lá, pego água e levo para ele. Vamos supor que meia hora depois ele fala, pega água para mim. Eu vou lá e ele vai fazendo isso de meia hora. Vai ter uma hora que eu vou enjoar. Falar assim, meu Deus, que coisa chata. De ter que ficar pegando água para esse superior. Essa é uma coisa muito chata. Isso tá muito ruim. Tá ruim de viver assim. Entende? Mas vamos supor que o meu próprio chefe, ele é mais do que um chefe, é um meu amigo. E vamos dizer que eu sei que esse meu amigo, que é meu chefe, ele é meu chefe, mas é meu amigo, ele precisa beber água de meia em meia hora, porque ele tem algum problema no organismo dele que ele é obrigado a beber água de meia em meia hora. Olha, eu vou garantir que o meu amigo não fique sem água. No que depender de mim, eu vou levar água de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos. Porque eu faço por amor, porque é o meu amigo. Eu me aproximei dele ao ponto de entender a vida dele.
a realidade dele, o que acontece com ele. E agora eu compartilho dos planos dele. Eu compartilho, sabe, da vida dele. Entende? Eu estou fazendo a mesma coisa que faria se eu estivesse obedecendo a ordem de um Senhor, mas como eu entendi o porquê que aquilo tem que ser feito, eu faço por amor. A oração está nos chamando a esse lugar de conhecimento de Deus, de revelação de quem Ele é, para que haja uma revelação de quem nós somos no plano dele, para que a gente entenda o que precisa ser feito e não faça apenas porque nos foi mandado fazer, mas a gente faça porque a gente ama Ele. Porque a gente foi amado de tal forma a ser considerado amigo e receber dele revelações tão profundas de quem ele é. Agora, eu devolvo amor. Eu devolvo amor a ele. E oração, portanto, é um propósito de amor. Oração é uma resposta ao amor de Deus. Oração é uma resposta ao chamado de Deus. Oração é dizer, eis-me aqui, Senhor. Oração é dizer, fala que o teu servo hoje ouve. Oração é abrir o coração para andar em relacionamento com Deus, em amizade com Deus, conhecendo a Ele, conhecendo a nós e manifestando o que nós conhecemos dele ao mundo. Amém? Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe muito nossas células nessa semana e que Deus mude a história da nossa igreja no que diz respeito à vida de oração. Amém? Que Deus abençoe. Grande abraço.